Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Vamos começar com uma oração para pedir a Deus o dom da santidade, já que o nosso tema hoje é a santidade na Bíblia, segunda parte. Continuamos a abordar o tema da santidade na Bíblia, mas hoje é a segunda parte, porque na semana passada vimos o mesmo tema de santidade na Bíblia, mas a primeira parte. Então, começamos com uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Deus 3 vezes santo, o Pai de Jesus Cristo, com a oração que Ele mesmo ensinou aos seus discípulos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dizíamos, o nosso tema hoje é dar continuidade ao que abordamos na semana passada, dentro do tema da santidade na Bíblia. Na semana passada vimos os tipos de santidade, a santidade de Deus, a santidade dos indivíduos, a santidade do povo, a santidade do sacerdote. Vimos também a santidade do profeta, aquele que é chamado a transmitir a mensagem de Yahweh deve ser santo, o porta-voz de Deus, o profeta deve ser santo. E dissemos na semana passada que o termo para santo era Kodesh, era o termo Kodesh, santo do Antigo Testamento. E começamos também na semana passada a ver também o tema da santidade do santuário. E dizíamos que o santuário no Antigo Testamento era o lugar da morada de Deus, e o santuário com todos os seus compartimentos era considerado santo. E terminamos com esta ideia na semana passada, e eu de fato prometi que íamos retomar um bocado este tema da santidade do santuário, do lugar santo, porque para nós os cristãos é muito interessante considerarmos a santidade da igreja, a santidade da capela, partindo do Antigo Testamento, que o lugar santo, o lugar da oração era o lugar onde Deus habitava, e todos os compartimentos do templo eram santos, os panos eram santos, os objetos, os utensílios, os altares, o óleo, o incenso, a água santa, tudo era santo, era considerado santo. Eu dizia na semana passada, introduzindo-nos a este tema, dizia, já aplicando o tema para a nossa realidade hoje, de cristãos que temos igrejas, temos capelas, devem ser considerados santos, esses lugares de oração, as igrejas,
as capelas são lugares santos. Infelizmente para nós a capela é tudo, é refeitório, é lugar para fazer teatros, para divertir-nos, isto não é recomendável segundo a Bíblia. Nós o fazemos porque não temos espaços. Então a capela, a igreja, para nós serve para tudo, mas não deveria ser assim. Em condições normais, a igreja seria reservada só para a oração, para a adoração ao 3 vezes santo. E por quê? Porque é reservado só a adoração, ao louvor, a ação de graças, a adoração. Porque se nós fizermos outras coisas, segundo a mentalidade do Antigo Testamento, se o crente se põe a fazer teatros na igreja, a beber na igreja, a organizar almoços, jantares na igreja, então o risco é de começar a cometer pecados no lugar sagrado, enquanto que o lugar sagrado é reservado aos atos puros, os atos santos, se queremos. Então, aqui deveríamos também, os cristãos, fazer o esforço, onde for, digamos, possível, reservar o lugar santo, a capela, a igreja, só para os atos de adoração, ou talvez também para a catequese, que é um momento de ensino da palavra de Deus, mas não para beber vinho, cerveja, comer, divertir-se, dança impura na igreja. Isso deveríamos evitar e fazê-lo fora, se possível, no pátio, debaixo da árvore, mas não na igreja. Aí cometem-se muitos atos que não são agradáveis a Deus, são abomináveis, porque conduzem ao pecado. Então, isso é muito importante, por isso eu quis retomar este tema da santidade do santuário. Concluindo o tema da semana passada, também ficou a questão da santidade da terra, que não abordei na semana passada, a santidade da terra. A terra onde o povo de Deus habita era considerada santa. A terra de Israel é uma terra santa. E isto era muito forte para o povo de Israel, porque a terra foi um dom de Deus. Então Deus não dá coisa impura, Deus não oferece coisa impura. Então aquela terra de Israel, a terra de Canaã, era considerada santa porque era um dom de Deus, um presente de Deus para o povo. O povo veio do Egito, era escravo no Egito, caminhou 40 anos no deserto e Deus lhes ofereceu uma terra. Então o dom de Deus, a terra que Deus oferece ao povo, era também considerado santo, esse dom, essa terra, esse espaço onde o povo de Israel construiu as suas cabanas, as suas casas e lá se fixou. Então era considerado santo a terra que Israel recebe de Deus. E os atos impuros, o pecado, segundo o Novo Testamento, Levítico 18, sobretudo Levítico 18, o pecado, o comportamento sexual impuro, inaceitável, contamina a terra. Então, assim via Israel esta questão da santidade da terra. Mesmo os homicídios, derramar sangue, os homicídios, o sangue derramado, o sangue do inocente derramado, contaminava a terra, tornava a terra impura, a terra onde o povo habitava. Então, para mim é muito importante estes dois pecados que, segundo o Antigo Testamento, contaminam a terra.
Então, o comportamento sexual inaceitável, fornicação, adultério, contaminam a terra onde o povo habita. Depois, o outro pecado, que são os homicídios, assassinatos, massacres, guerras, que derramam sangue do povo inocente. Isso contamina a nossa terra. Então, esta é a teologia do Antigo Testamento sobre a santidade da terra onde nós habitamos, onde o povo habita. Também nós podemos aplicar esta teologia do Antigo Testamento à nossa realidade hoje. Nós habitamos no espaço que pertence a Deus. Se queremos falar já de Moçambique, nós estamos em Moçambique. Esta terra moçambicana pertence a Deus, é um dom de Deus para nós. E há dois pecados, há muitos outros pecados, mas o Antigo Testamento sublinha dois pecados que contaminam a terra. Não quer dizer que os outros pecados sejam bons ou sejam menos graves ou não contaminem a terra, mas o autor bíblico sublinha dois pecados, que é o do comportamento sexual inaceitável e depois o pecado dos homicídios, dos massacres, dos assassinatos, dos sequestros, das guerras. Estes dois pecados tornam a nossa terra moçambicana impura, contaminada e precisa de ser purificada. Então, é muito interessante esta teologia do Antigo Testamento aplicada para a nossa realidade hoje. De fato, se formos a ver o Antigo Testamento, Levítico 26, 30, 31, Deus diz, perante estes dois pecados, diz: destruirei os vossos lugares altos, quer dizer, os vossos altares. Desfarei os vossos altares de incenso, lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos ídolos e vos rejeitarei. Reduzirei as vossas cidades em ruínas, não aspirarei os vossos perfumes de agradável odor. Então, esta é a resposta de Deus perante estes dois pecados. Então, aqui nós estamos em Moçambique, estamos numa terra onde também reinam estes dois pecados: o pecado do comportamento sexual inaceitável, do adultério e fornicação, e também o pecado dos homicídios, das guerras, dos massacres, e de gente sequestrada e eliminada. Então, o sangue do inocente, diz aqui o Antigo Testamento, Levítico 18, contamina a terra. Então, é um momento, esta é uma oportunidade também para a nossa reflexão, que esta terra, irmãos, a terra moçambicana, está contaminada, e podemos purificar esta terra através da conversão. De um lado, dos que adotam comportamentos sexuais inaceitáveis, e do outro lado, dos que eliminam vidas humanas, dos fazedores das guerras, todos aqueles que matam os outros, dos grupos ocultos que sequestram pessoas e matam inocentes, dos que traficam pessoas, raptam pessoas, extraem os órgãos humanos e os vendem para fora. Então, todos estes pecados, irmãos, contaminam a nossa terra moçambicana. Os abortos, os bebês abortados, tudo isso contamina a nossa terra.
Então, eu não quero ser muito pessimista, mas também não quero faltar à verdade. A nossa terra moçambicana está contaminada, precisa de ser purificada. E a única maneira de purificar esta terra é a conversão. Ainda, concluindo o tema da semana passada, está a questão da santidade do tempo. Santidade do tempo. O tempo também é santo. Os dias são santos. Semanas santas. Meses santos. São ocasiões para santificar-se. O tempo santo, os dias santos, as semanas santas, os meses santos, os anos santos, são ocasiões para santificar-se. No Antigo Testamento, sobretudo o sétimo dia, vamos a ler Levítico 19:30, Levítico 19:30, e fala-se de santificar o sétimo dia, e outras festas judaicas são oportunidades, ocasiões para santificar-se. Então, existem dias santos. Se observados, ajudam a alcançar a santidade, mas é preciso observar a santificação dos dias reservados à adoração de Deus. Para os cristãos hoje é o domingo e outros dias santos. Para os judeus era o sábado, o Shabat. O sábado era o dia santo. O israelita deveria respeitar, deixar o dia sábado para a adoração a Deus, Yahweh, para escutar a palavra de Deus. Só assim o israelita podia alcançar a santidade, a pouco e pouco. Não se aceitava que ao sábado o israelita ficasse em casa, sem fazer nada, só divertindo-se, jogando, brincando. Era pecado grave. O mesmo para o cristão hoje. O domingo, que é o dia santo para o cristão, deve ser dedicado à oração, à escuta da palavra de Deus. Não amanhecer ao domingo, só pensar no negócio, pensar no mercado, pensar, sei lá, em ir à praia, a viajar. É dia santo, o domingo. A primeira coisa em que eu devo pensar é a adoração ao meu Deus. Ir à igreja, ir à missa, ir à celebração da palavra, adorar o meu Deus, escutar a palavra de Deus, celebrar a Eucaristia. Então, a falta de santificação do dia santo ou dos tempos santos implicava a perda de santidade do povo. Então, o israelita que não santificasse o dia santo, ele perdia a santidade de Deus que ele tinha em si, tinha no coração. Todo israelita, como vimos na semana passada, quando falamos da santidade do indivíduo, então o israelita era um indivíduo santo porque pertencia ao povo santo. Então, a falta de santificação do sábado implicava a perda
de santidade. Então, aplicando esta teologia para a nossa realidade cristã hoje, a falta de santificação do domingo leva à perda de santidade do cristão. Aquela santidade que o cristão recebeu pelo batismo. Então, perde-se a santidade pouco a pouco. O cristão vai perdendo a santidade porque o cristão não santifica o tempo, o dia, ou a semana, ou até o mês santo. Convido-vos já a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Como irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi e os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi? Meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi, mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim. Sonho que um dia a boa nova se espalhe até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra ruma ao fim. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, oh, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Bem-vindos, irmãos, à segunda parte do nosso raio-x da Bíblia de hoje. Estamos a abordar, a continuar o tema da santidade na Bíblia. Na semana passada, vimos os tipos de santidade. E hoje, começamos na primeira parte do programa de hoje, completamos o que faltava ao tema da semana passada, completamos relativamente à santidade da terra, a santidade do santuário
e a santidade do tempo. E a santidade do tempo também sublinhamos o fato de que existem na religião, na nossa fé, dias santos. Existem semanas santas que devem ser observadas. Existem meses santos e até anos santos. Devem ser observados. E pecados devem ser evitados sempre, mas sobretudo nos dias santos. O homem é convidado a evitar o pecado sempre. Mas o israelita sublinhava sobretudo nos dias santos. A santidade deve ser preservada todos os dias, mas sobretudo nos dias santos. Então, nós também não podemos cair no pecado de usar os dias santos para cometer pecados. De fato, isto infelizmente acontece. O dia do Natal é onde as pessoas cometem mais pecados. É um dia santíssimo. O dia da Páscoa, a Semana Santa, dias santíssimos, são dias em que as pessoas cometem muitos pecados. O domingo, o dia santíssimo da ressurreição do Senhor, as pessoas usam o domingo para cometer muitos pecados. Então, é o contrário do que a Bíblia ensina. Então, eu gostaria, de fato, apelar à reflexão, até convidar à conversão a todos aqueles irmãos, sobretudo cristãos, não é? Que me escutam, crentes, seguidores em Cristo, que, de fato, os dias santos devem ser observados, não só rezando, escutando a palavra de Deus, mas também preservando-nos do pecado, evitando de cometer pecados no dia santo, que é domingo, outros dias, quarta-feira de cinzas, semanas santas, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo, dia do Natal e outros dias santos devem ser observados na santidade, na pureza de corpo e alma. Então, irmãos, nesta segunda parte do Raio-X da Bíblia de hoje, eu gostaria de apresentar-vos o que eu chamo de evolução do conceito da santidade. Evolução do conceito da santidade. Na semana passada nós definimos a santidade partindo do termo hebraico kodesh. Dizíamos que tinha a ver com o que é puro, o que é limpo, não é? Mas há uma evolução desta definição do conceito mesmo de santidade. Quer dizer, há uma evolução no significado. É como nós quando temos um termo, uma palavra, e podemos dizer que esta palavra há muito tempo significava isto, mas agora significa isto. Mas naquele lugar, no norte, esta palavra quer dizer isto. A mesma palavra Malawi quer dizer isto. No ano passado, eu escutei alguém de Namaacha ou da África do Sul falando disto e significava aquela outra coisa. Então, isso chama-se evolução da palavra ou evolução do termo. Então, nós vamos ver dentro do conceito de santidade uma pequena evolução que eu gostaria de apresentar-vos brevemente. A evolução do termo de santidade. E aí
gostaria de pouco a pouco, como tenho feito, ir aplicando cada conceito ou cada maneira de entender, aplicando à nossa realidade, vendo quais são as implicações. Então, este tema do conceito da evolução, do conceito de santidade, parece muito teórico, não? Parece muito teórico, muito difícil, mas depois nós vamos ver. Eu vou tentar ir tornando muito mais simples, não é tão teórico como parece. Então, a primeira fase nesta evolução do termo de santidade, a primeira fase é que este termo é usado, o termo santidade nas Sagradas Escrituras, na sua primeira fase, é usado para referir-se ao fato de que Deus santifica o sétimo dia. Então, este é o significado, se queremos, primeiríssimo, não é? De que Deus santifica o sétimo dia. Deus santifica o sétimo dia abençoando, não é? Ele abençoou e santificou, porque ele descansou. Descansou depois de toda a sua obra da criação. Deus descansa. Ele, pelo descanso, santifica o sétimo dia. Ele não faz nada, descansa no sétimo dia, torna-o santo. A ideia de um Deus santíssimo. Deus é tão santo que só por descansar no sétimo dia, aquele dia torna-se santo. Então, esta é a primeira ideia. Deus santifica o sétimo dia e que, a partir daquele momento, são proibidas atividades, algumas atividades, que podiam ser feitas de domingo a sexta-feira, mas sábado ao sábado não. Então, esta é a primeira ideia. Deus santifica pelo descanso, santifica o sétimo dia. Deus tão santo, é tão santo que basta descansar. Ele só descansa e o dia torna-se santo. O que é que quer dizer isso para nós hoje? O Deus Santíssimo que descansa no sétimo dia e o dia automaticamente torna-se santo. O que é que significa isso para o cristão? Quer dizer que se você quer que os seus dias sejam santos, sejam abençoados, você precisa de beber da santidade de Deus. Este é o significado. Se nós queremos que os nossos dias, os dias de hoje, os dias em que vivemos, sejam abençoados, quer dizer, sejam santos, nós, os crentes, devemos beber da santidade de Deus, do 3 vezes santo. Só assim os nossos dias serão santificados por Deus, abençoados por Deus. Se você é pai, você é mãe, se você quer deixar uma herança ao seu filho, a melhor herança não é o dinheiro, a melhor herança não é o carro, a viatura, a melhor herança não é o terreno, a machamba para o seu filho.
A melhor herança não é a educação, a boa universidade. A melhor, a herança que não se corrompe, é a herança da vida santa, a vida de santidade. Irmão, irmã, seja santa, seja santo. Essa é a herança que vai passar de si para o seu filho, vai passar de si para a sua filha. Então é importantíssima esta aplicação que estou a fazer do Deus que descansa e o dia torna-se santo só pela sua santidade. Então é pela minha santidade os meus dias, os dias dos meus filhos tornam-se santos, quer dizer abençoados. Esta é a primeira fase do conceito de santidade na Bíblia. Segunda fase do conceito da evolução do conceito de santidade na Bíblia encontramos esta fase, a segunda fase, em Êxodo 3:5. Êxodo 3:5 diz o texto: não te aproximes, diz a voz de Yahweh a Moisés, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Então, o conceito aqui, esta segunda fase de evolução da maneira de entender a santidade, é que Deus pode fazer, Ele pode tornar um lugar sujo, abandonado, Ele pode torná-lo santo. Porque o lugar em que Moisés estava naquele momento era mesmo um lugar abandonado no deserto, onde iam de vez em quando com os animais, passavam por ali, apacentaram os animais à procura de erva verde, por aí. Então aqui o israelita, através desta passagem bíblica, o israelita acreditava que Deus é capaz de tornar um lugar sujo, considerado impuro, abandonado, Deus pode torná-lo santo. Um lugar de diálogo com Deus, um lugar onde Deus pode dirigir a sua mensagem, porque foi ali onde Deus conversou com Moisés, onde Deus mandou, digamos, a Moisés para ir libertar o seu povo. Então, um lugar desprezado, um lugar sujo, pode tornar-se um lugar de diálogo com Deus, um lugar de experiência forte com Deus. Então, vocês estão a ver aí a aplicação para nós. É clara. Quer dizer que você não precisa de um lugar muito, digamos, luxuoso para poder dialogar com Deus. Com isto, eu não quero desencorajar os investimentos que se possam fazer para ter uma igreja limpa, uma igreja de luxo. Não estou a desencorajar isso, não é isso, mas eu desencorajo a atitude daqueles irmãos que não dialogam, não falam, não rezam a Deus, porque talvez não tem uma casa boa, não tem quartos limpos, não tem uma sala ampla em casa, não tem altar em casa, não tem uma mesa para colocar a cruz lá em casa. Então, com esses pretextos já não dialoga, não tem esta experiência com Deus. Ou mesmo nas casas religiosas, até porque é o contrário, as casas religiosas têm espaços, têm capelas, até muito bonitas, mas aqui a questão é o diálogo com Deus.
Moisés conseguiu dialogar profundamente com Deus, falar com Deus, fazer uma experiência forte com Deus naquele lugar abandonado, sujo, impuro. E nós temos igrejas até limpas, e capelas de luxo nas nossas casas religiosas, também capelas muito bonitas, altares muito bonitos, limpos, com flores, com Santíssimo. Mas qual é a qualidade do nosso diálogo com Deus? Sentimos-nos enviados a partir dali, do diálogo que nós fazemos com Deus? Sentimos-nos enviados como Moisés sentiu-se enviado? Foi a vocação forte de Moisés a partir daquele lugar para dizer que Deus pode tocar a nossa vida, Deus pode falar-nos, Deus pode dirigir-nos uma mensagem forte que transforme a nossa vida, mesmo a partir de um lugar desprezível, de um quartinho simples, de uma casa pobre, de caniço, de capim, de madeira simples, de estacas. Não importa o tipo de igreja, não importa o tipo de capela, não importa o tipo de santuário. O que importa é o lugar, é o lugar espiritual. O que importa é o coração com que você dialoga com Deus, a abertura. Por isso é que há muita gente que vai peregrina, vai a santuários, mas não se transformam. Há gente que vai a igrejas até de luxo, de muito dinheiro, mas não se transformam. Insisto, aqui também gostaria de dizer que não estou a desencorajar a peregrinações a santuários, não estou a desencorajar a construção de igrejas de luxo, não estou a desencorajar a ida a catedrais, a igrejas de renome, de fama, não estou a desencorajar que os matrimônios sejam celebrados em igrejas grandes de fama. Estou simplesmente a apelar a uma maior intimidade com Deus. E para essa intimidade com Deus, Yahweh, assim como aconteceu com Moisés, essa intimidade eu posso tê-la mesmo no meu quarto, mesmo num lugar desprezível, mesmo num lugar, sei lá, onde não há um altar de luxo. Não. Então, aqui o importante nesta segunda fase da evolução do termo de santidade é que a santidade pode ser também resultado de um encontro íntimo com Deus, mesmo partindo de lugares desprezíveis, de espaços desprezíveis. Terceira fase, nesta evolução do termo santidade, é que diria é a distinção do profano e do santo, ou do puro do impuro. Então esta distinção entre o que é santo e o que é o profano, o que é puro e impuro, é muito forte no processo da evolução do termo santidade, que nem tudo é santo, mas também nem tudo é profano. Nem tudo é puro, mas também nem tudo é impuro. Isto é muito forte no Antigo Testamento, especialmente no livro do Levítico. O exterior do interior, as carnes puras e carnes impuras, ações puras e ações abomináveis a Yahweh, animais puros, animais impuros, alimentos puros, alimentos impuros, pessoas puras, pessoas impuras, objetos puros, objetos impuros.
era muito forte isto no Antigo Testamento. Era muito forte no Antigo Testamento. Para os cristãos, isto não é estas distinções, animais puros e impuros, carnes puras e impuras. O cristão, digamos, não está obrigado a observar estas normas, porque o cristão é chamado a cultivar a santidade da alma, a santidade do seu espírito. Então, nós respeitamos o que a Bíblia diz no Antigo Testamento, recomenda quanto à santidade das coisas, dos alimentos, mas nós não observamos tudo isso como cristãos. Pensamos e achamos que Jesus Cristo nos convida a uma santidade muito mais espiritual, uma santidade que toca o nosso comportamento, santidade das nossas ações, das nossas palavras, a santidade dos nossos pensamentos. Isso sim, deve ser santo. O pensamento do cristão deve ser santo, deve ser puro. As opções de vida, a conduta, o comportamento do cristão deve ser santo. Isso sim. Porque para que serve eu não comer uma carne, dizer que, por exemplo, o porco é uma carne impura, enquanto eu cometo pecados? O que é que mais ofende a Deus? Os meus pecados ou o fato de eu comer porco? O que é que mais ofende a Deus? O adultério ou evitar de comer, sei lá, cobra, pensar que a carne da cobra é impura, não é santa, não é uma carne pura? Então, para o cristão, o que ofende a Deus digamos já, é o pecado, é o comportamento de pecado. De todas as maneiras, esta terceira fase é particularmente importante, porque embora nós, os cristãos, enfatizemos a santidade do espírito, não é? Santidade da vida, não das coisas que comemos, mas não devemos perder de vista a necessidade de fazer esta distinção que há coisas puras e impuras, não é tudo igual. Mesmo se queremos também falar do comportamento do jovem, o jovem não pode crescer pensando que está tudo permitido. Não está tudo permitido. Há coisas puras e há coisas impuras. Há comportamentos puros, há comportamentos impuros. Então, não podemos considerar tudo permitido, tudo puro. E essa é uma tendência, é uma tentação para hoje. Muitos até esta tentação está também presente na vida de alguns cristãos hoje. Perdem o sentido de pecado, pensam que está tudo permitido, e cometemos pecados, não nos confessamos, não pedimos perdão, porque até aquilo que é pecado para nós deixa de ser pecado. Então, mas isto nós não podemos perder esta capacidade de fazer esta distinção. O que é pecado, o que não é pecado, o que é puro, o que não é impuro na nossa vida. Quando perdermos essa capacidade, então, irmãos, estamos mal. Estamos mal. A nossa terra não será abençoada, as nossas famílias não serão abençoadas, porque Deus é muito claro também nos seus mandamentos o que é que devemos fazer, o que é que não devemos fazer. Jesus Cristo também, na sua mensagem, é muito claro, o amor, sobre o perdão, sobre a justiça.
Então, o cristão não pode viver pensando que tudo está permitido, mesmo o que está proibido na Bíblia pode ser violado. Não, isto leva-nos de fato a viver desprotegidos. Isto torna-nos desprotegidos perante Deus. Então, irmãos, vamos ficar por aqui, podemos ficar por aqui, nesta terceira fase da evolução do termo de santidade, que tem a ver com a necessidade de que o cristão não perca a capacidade de distinguir o que é pecado do que não é pecado, do que é puro do que não é puro. E depois de cometermos o pecado, termos a coragem de pedir perdão a Deus e de voltarmos ao bom caminho. Então, esta é a terceira fase. Para a semana, continuaremos ainda com o tema da santidade na Bíblia. Terceira parte é abordando as restantes fases do que chamo de evolução do conceito de santidade na Bíblia. Então, por hoje, ficamos por aqui, irmãos. Damos graças a Deus pela sua mensagem, pelas suas inspirações, e pedimos a graça de sermos santos como Ele é santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, muito grato pela atenção dispensada. Até a próxima, irmãos. Até para a semana. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.